Vamos iniciar então a nossa pauta porque o presidente Jair Bolsonaro disse que a Coronavac não será comprada pelo governo federal, mesmo após uma eventual aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Bolsonaro alegou ontem, em entrevista ao programa aqui da Jovem Pan, Os Pingos nos Is, que existe um descrédito muito grande em relação ao imunizante e sugeriu que não aceitará ser vacinado contra a doença. Vamos ouvir o presidente. Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Temos certeza que outras vacinas estão em estudo, poderão ser comprovadas cientificamente. Não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive. Olha, em entrevista ao Jornal da Manhã, também aqui da Jovem Pan, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a afirmar que, de maneira geral, todas as ações feitas pelos estados e municípios contra a Covid-19 foram corretas e preventivas. Ele destacou que São Paulo está há 2 meses com os números de infectados e óbitos em queda, além da mais baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI até o momento, e que outros estados têm feito um trabalho exemplar para a proteção da população. Vamos ouvir o governador. Quem não fez o que deveria fazer, Constantino, lamento muito, foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi um negacionista desde o início. Foi ele, e não nenhum governador disse que era uma gripezinha, um resfriadozinho, que no máximo morreriam 4.000 pessoas, como se fosse banal morrerem 4.000 pessoas, e já faleceram 155.000 pessoas. Não foi nenhum governador que recomendou cloroquina para a sua população. Aliás, um medicamento não autorizado pela Anvisa para consumo generalizado. Foi o presidente Jair Bolsonaro. Dória ressaltou ainda que Bolsonaro continua contribuindo para dificultar o acesso à vacina e lamentou que o presidente tenha desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um dia depois dele se comprometer com a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. Na noite de ontem, o embaixador da China no Brasil afirmou que tem o compromisso de fazer com que a imunização seja um bem público global e garantiu que isso acontecerá depois que forem concluídas as pesquisas e aprovações. A embaixada disse que os ensaios clínicos da Coronavac estão avançando no Brasil e que, quando tiver a segurança comprovada, será valiosa para proteger as populações do mundo, incluindo a brasileira. Vamos começar a discutir então essa pauta. Vou começar por hoje pelo nosso Josias de Souza. Vai lá, Josias. Um acerto, uma vez acertado, dificilmente pode ser melhorado. Mas o presidente Bolsonaro demonstra, a cada nova declaração sobre essa guerra da vacina, que um erro sempre pode ser piorado. O presidente fala sobre a decisão de vetar a compra da vacina do laboratório chinês Sinovac, testada no Brasil pelo Butantan, como se fosse portador de uma lógica implacável. O problema é que a lógica do presidente é besterol, em estado bruto. Num instante, o Bolsonaro diz que não considera razoável investir numa vacina que ainda não teve a eficácia atestada. Esquece que já destinou, acertadamente, diga-se, algo, se não me engano, como 2,4 bilhões para vacinas que também estão na fase de testes. Mas, noutra hora, o presidente afirma que não autorizará a compra da vacina a ser fabricada pelo Butantan, nem mesmo se ela for certificada pela Anvisa, que é a agência de vigilância do seu governo. O Bolsonaro diz não acreditar que a vacina do laboratório Sinovac transmita segurança para a população. E declara ter certeza de que as outras vacinas, em fase de estudos também, serão comprovadas cientificamente. Não sei quando, pode durar anos, ele disse. Ao expor uma crença e uma certeza sobre vacinas que não venceram todas as fases de teste, o presidente se revela, ele próprio, um personagem sem comprovação científica, que pede aos brasileiros que confiem numa aliança invisível que ele ou o seu governo mantém com o plano celestial. Certezas, crenças, dúvidas o presidente não tem.
O presidente, a pretexto de reagir ao governador Dória, e ele poderia reagir de N maneiras, o presidente se torna prisioneiro de uma lógica bem particular. Quer dizer, o Bolsonaro precisa agora rezar para que os testes do Butantan deem muito errado. Porque se essa vacina do laboratório Sinovac se revela eficaz, vai haver uma corrida por esse imunizante chinês. As pessoas vão querer saber a nacionalidade, não. Se funcionar, todo mundo vai querer tomar, ou a maioria das pessoas vai querer tomar. Nessa hora, o presidente talvez tenha de fazer por pressão o que ele deixa de fazer agora por opção. Ao falar sobre a importância de que as vacinas sejam certificadas pela Anvisa, Bolsonaro disse que não se pode brincar com vidas humanas, muito menos fazer política. Nesse ponto, o presidente tem toda a razão. O problema é que o Bolsonaro brinca tanto de 2022, no meio da pandemia, que fica parecendo que ele está virando uma espécie de São Jorge às avessas, que abandonou o plano de salvar a donzela para se casar com o dragão. Você, Constantino. Paulo, esse trecho que nós vimos do governador João Dória, como ficou claro, foi uma resposta a uma pergunta feita por mim. E eu considerei, com toda sinceridade, a resposta, entre aspas, do governador bastante insatisfatória. Acho até que ele tergiversou bastante. Saiu pela tangente, em linguagem popular, né? Eu estava perguntando para ele ali, porque ele tinha acabado de dizer que toda a gestão e administração da pandemia no país, por conta do Pacto Federativo, foi dos estados e municípios, que foi uma decisão validada pelo próprio Supremo, né? E eu estava perguntando se a reação à pandemia no Brasil foi um sucesso ou um fracasso, e dependendo da resposta, a quem cabia o mérito ou a responsabilidade, a culpa, né? E me pareceu que o governador ficou num meio do caminho esquisito, né? Foi um sucesso, e ele citou São Paulo, que é o estado que mais tem casos, né? E também o mais populoso e tudo. Então foi um sucesso, mas o presidente é um negacionista e tudo mais. Então o presidente foi um fracasso. E me parece, quando eu olho isso, né, que quem está politizando a pandemia desde o começo são alguns políticos e alguns veículos de comunicação, e não necessariamente o presidente, que também pode estar politizando, mas sem dúvida não é o único e tampouco o que mais tem feito isso. Veja, eu vou repetir aqui que eu acho totalmente legítimo desconfiar da origem da vacina chinesa, sim. Nesse caso é óbvio que a origem da vacina importa. E por quê? Não só porque a pandemia começou na China, e começou lá por quê? Não é só porque as pessoas comem morcego, é porque tem uma ditadura que persegue jornalistas, médicos que denunciam problemas. Essa é a questão principal aqui. Então, o processo todo de desenvolvimento e pesquisa da vacina na China não é transparente. Ninguém pode confiar que seja. Aí nós estamos adicionando agora problemas, né? Numa corrida de vacinas por conta da pandemia global, em tempo recorde, sendo que em várias outras doenças o desenvolvimento de vacinas levou de 5 a 10 anos. Nós estamos fazendo a toque de caixa e vai vir da vacina um processo que ninguém pode achar que vai interromper e tomar o cuidado como está fazendo Oxford ou Johnson & Johnson por causa de um paciente que apresentou problemas, sintomas. Então é óbvio que tem que desconfiar. Aí falam assim, não, ciência, né? A Anvisa vai... Vem cá, acho que você não entender muito de método científico. Para ver efeito colateral e problemas eventuais de uma vacina, leva tempo. Sem falar que mesmo nessa segunda fase, o que está vindo de informação da China, que é uma ditadura, sem transparência, tem uma taxa de efeito colateral de 5 e pouco %. Isso é 10 vezes maior do que outras vacinas de outras doenças. E aí ficam questões no ar que especialistas, cientistas têm colocado, não políticos, né? Não governadores. Por exemplo, pessoas que tiveram a doença, mas foram assintomáticas, podem tomar vacina? Tem gente que diz que não, que isso pode ser perigoso. E vai fazer teste em todo mundo antes de aplicar a vacina, então? Como é que vai ser isso? Assim como não explica na prática, como é que vai ser a tal obrigatoriedade? A gente tenta perguntar e não obtém resposta. Como é que é isso na prática? Né? Então, já tem jornalista aí, hoje eu vi uma colunista social da Folha, né, na rádio, dizendo que mesmo se a Anvisa não aprovar, porque desconfiam da Anvisa que pode ser politizada, mesmo se a Anvisa... Eu desconfio da Anvisa por outros motivos, acho que pode ser ineficiente, mas mesmo se a Anvisa não aprovar, tem que comprar da China e dane-se. Quer dizer,
o que a gente está mais vendo hoje por aí é assessor de imprensa da China espalhado na mídia nacional. Vai entender o motivo, né? Enquanto que a preocupação da ciência, da saúde, das vidas, deveria ser justamente a prudência e a cautela, e reconhecer que a China não tem transparência e que o processo está sendo feito às pressas. Que tal a gente falar o óbvio e levar em consideração o nosso público? Né? Responsável. Quem está falando em nome da ciência desde o começo, de vidas humanas, e rechaçando o outro lado que politiza tudo, são justamente aqueles que estão endeusando o lockdown desde o começo, que não se provou eficaz, endeusando máscara, que tão pouco é tão eficaz assim, segundo estudos, e demonizando a cloroquina, que não tem efeito negativo. Pelo menos negativo não tem. Não é provada a sua eficácia, como não é provada a sua ineficácia, mas não tem risco de saúde. E estão demonizando. Quem é que está politizando? Então eu estou um pouco perdido. Laboratórios privados estão querendo se eximir de responsabilidade por conta da pressa de produzir vacina. Laboratórios privados em países com mídia transparente, que vai atrás. Imagina na China, uma ditadura. Eu não estou entendendo porque tanta gente está defendendo tanto a China. O que está acontecendo com essa turma toda? Hoje, uma outra jornalista dessa mesma mídia aí, né, dizendo que é fã do Átila, nosso cientista no Brasil, né, que seguiu à risca durante 7 meses tudo que ele recomendou, máscara, álcool gel, isolamento, e pegou o Covid agora. Pois é, né? Agora, quem pega o Covid, tem problemas e não caía nessa histeria, aí essa turma do ódio do bem vai lá e diz bem feito nas entrelinhas, né? Que coisa, né? Então, assim, por que tanta gente aí dos certinhos da ciência, o próprio Dória, o Bruno Covas, o Ciro Gomes e tantos outros, por que eles pegaram também o Covid? Então, não é em nome da ciência que essa turma está falando. Vamos baixar a bola e vamos ser mais realistas com o público. Thaís Oyama. Pois é, em respeito ao nosso público, eu queria aqui esclarecer que os efeitos colaterais da vacina de tecnologia chinesa, a que o Constantino se referiu, foram dor de cabeça e dor no local da aplicação da vacina. Isso é resultado de uma pesquisa do Instituto Butantan com 9.000 voluntários que tomaram a vacina aplicada pelo Instituto Butantan. Nenhum dos 9.000 voluntários teve qualquer efeito colateral grave. Então, dito isso, voltemos à pauta, que é que o presidente Bolsonaro falou que não vai comprar a vacina Coronavac para os brasileiros, nem se ela for aprovada pela Anvisa. Então, ao dizer isso, o que o Bolsonaro está fazendo? O que sempre fez, né? O que ele fez com a cloroquina, o que ele fez com as máscaras, o que ele fez com a história lá, a conversa do histórico de atleta, que quem tem histórico de atleta não pegaria o coronavírus. Então, ele fez o que ele sempre fez. Disseminou a desinformação, né? Só que agora com resultados bem mais graves. Por quê? Porque no caso da cloroquina, toma quem cair na conversa do presidente. No caso do histórico de atleta, idem. Agora, nesse caso, com essa conversa toda, o presidente prejudica todos os brasileiros e não só quem cai na conversa dele. E por quê? Por causa de, primeiro, essa calúnia aí, essa campanha de levantar suspeitas contra uma vacina que até agora é a que está em fase mais avançada de testes e que até agora se provou a mais segura delas, segundo não apenas os estudos da China, mas segundo os estudos do Instituto Butantan, que não sei se todo mundo sabe, mas é um instituto muito respeitado, centenário, e do qual o próprio governo federal compra vacinas há muito tempo. Isso foi lembrado pelo ministro da Saúde ontem. 75% das vacinas que o governo federal compra, elas saem do Instituto Butantan. Então, essa é a primeira coisa. Essa vacina, como eu disse, ela teve até hoje, nos 9.000 voluntários, efeito colateral grave 0. Ela provocou em 35% dor de cabeça leve e dor no local da aplicação. São esses os efeitos colaterais até agora. E isso coincide com as estatísticas da China, porque na China também se fizeram estudos parecidos e as estatísticas dão praticamente idênticas. O que foi feito na China, portanto, foi confirmado aqui pelo Instituto Butantan em termos de efeito colateral. E por que as superstições e essa sinofobia do presidente
prejudicam todos os brasileiros. Porque, como a gente sabe, quanto menor a cobertura vacinal, ou seja, quanto menos pessoas aderirem, quiserem tomar a vacina, menos eficaz vai ser o processo de imunização dos brasileiros ou de uma população. Isso é uma coisa dada. Então, é uma pena porque, como a gente já disse aqui, não só a Folha de São Paulo fez essa pesquisa e constatou que a esmagadora maioria dos brasileiros estava disposta a tomar vacina, como também a Ipsos fez essa pesquisa, e agora a Nature publicou a mesma pesquisa em termos globais, e no caso do Brasil, a mesma coisa que o resultado do Datafolha. A imensa maioria dos brasileiros estava disposta, né, a tomar vacina sem nenhum problema. Isso foi em setembro, as pesquisas diferem de data, mas a mais recente é de setembro. Eu aposto que, infelizmente, a próxima pesquisa vai trazer dados diferentes. Um número menor de brasileiros vai se dizer disposto a tomar vacina, e isso a gente vai ter que debitar única e exclusivamente ao presidente da República. Agora, ele vai ter duas opções. Caso a Anvisa consiga fazer o trabalho dela, caso tudo dê certo com a vacina, aí a vacina seria aprovada pela Anvisa. Nesse caso, o presidente vai ter que tomar duas decisões. Ou ele volta atrás nisso que ele acabou de falar, que não vai comprar a Coronavac para os brasileiros, ainda que a Anvisa aprova. Então, ou ele volta atrás nessa decisão, e com isso, isso não vai ser problema, né? Porque ele já voltou atrás em tanta coisa. Só para citar um exemplo, ele prometia que não ia se candidatar à reeleição. Aliás, ele prometia que ia acabar com o Instituto da Reeleição assim que assumisse. E como se vê, ele só pensa em reeleição. Então, voltar atrás não seria exatamente um problema, mas essa é uma alternativa. A segunda alternativa é ele manter a decisão de não comprar a Coronavac para os brasileiros. E com isso, o que ele vai fazer? Ele vai desmoralizar a Anvisa, ele vai desmoralizar o Butantan e ele vai assumir que o seu governo não é um governo, mas é uma seita, e uma seita com crenças que não tem nenhuma conexão com a realidade. Constantino pedindo a palavra. Pedir só para alguns pontos, né? Em primeiro lugar, é curiosa a postura, porque se a Anvisa aprovar, a Anvisa é independente, séria, e o Bolsonaro é obscurantista. Se a Anvisa não aprovar a vacina, aí ela foi politizada, então a narrativa já está pronta. Sobre o Butantan, tem muita gente falando que não podemos criticar, que é a coisa mais séria do mundo, mas eu quero só lembrar, e eu vou usar aqui a mídia tradicional, né? Pode ser G1, Estadão, Folha, desvio de 30 milhões de reais no Butantan, com 11 denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, 2017, tá? Então, assim, não é também uma entidade acima do bem e do mal de suspeitas. Sobre sinofobia, me causa espécie até a Thaís repetir essa expressão, né? Porque, de novo, ninguém rebate o meu argumento e o de todo mundo que está preocupado com a origem da vacina, que não tem nada a ver com o povo chinês. Eu não sei de onde tiraram isso. É que nem a turma que fala assim, então você não vai consumir mais nada made in China. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos discutindo aqui o processo de transparência da produção de uma vacina. É disso que nós estamos falando. Não tem nada a ver com povo chinês, não tem nada a ver com produtos banais, baratos chineses. Tem a ver com vacina, que eu já disse. Eu desconfio de qualquer uma feita às pressas. Ainda mais num país onde jornalistas como Thaís e como Josias não poderiam trabalhar, a menos que só reproduzissem aquilo que o governo permite, que acaba sendo mais ou menos até o mesmo, quase. E, por fim, só para falar sobre efeitos colaterais, né? Muita gente sabe que em vacinas isso pode levar tempo. Nós estamos falando de efeitos colaterais de longo prazo. Tem muita gente que associa, inclusive, aquela doença meio desconhecida de causa, né? A Guillain-Barré, a isso, a vacinas. Na década de 70, a década que eu nasci, começou um movimento forte anti-vacina nos Estados Unidos por conta de reação de centenas de pessoas a uma época de vacinação feita às pressas. Agora, independentemente de toda essa discussão, o que eu tenho mais dificuldade de entender ainda é quem quer a obrigatoriedade do troço. Pô, se você confia, beleza, vai lá, toma. Agora, deixa quem tem as suas ressalvas em paz para exercer sua liberdade de escolha. Aí, realmente, o que a gente está vendo é o ditadorzinho dentro de cada um saindo do armário nessa pandemia. Thaís pedindo, em seguida o Josias. Não, só para dizer que, felizmente, a gente ainda pode criticar quem a gente quiser, Constantino. Apesar desse governo... no Brasil, apesar do governo Bolsonaro, não. A gente ainda pode criticar quem quiser. A gente está falando do Brasil, né? Depois, eu realmente não entendo... Eu posso falar, Constantino? Não, é que eu estou falando da China, não do Brasil.
Depois a gente... Estou falando do processo na China. Não, Vamos é que lá. você falou sobre criticar o Instituto Butantan, Constantino. E eu estou só repetindo que a gente pode sim criticar o Instituto Butantan. Eu só não entendo por que um desvio de dinheiro ocorrido na década de X tem a ver com a excelência na produção. Eu posso falar ou não? Peraí, Constantino. Vai lá, Thaís. por Com a favor. excelência na produção de vacinas, que foi reconhecida, inclusive, pelo governo Bolsonaro. Por último, Constantino, antes de você ficar tão nervoso, sobre sinofobia, e eu não vou aqui gastar o tempo do espectador, já que você está com tanta pressa de falar, olha no dicionário o significado da palavra. Josias. Ainda bem que nós estamos no Brasil e não na China, né? Aqui a gente pode expressar livremente o nosso pensamento. E ainda assim, a turma do selo roxo prefere não exercitar essa regalia, né? Aferrando-se às versões oficiais. É evidente que todas as pessoas e as instituições estão sujeitas a erro. Então, a Anvisa está sujeita a erro, o Butantan, assim como a Fiocruz, que está testando a vacina de Oxford, está todo mundo sujeito a erro. Agora, nós temos um modelo institucional. Esse modelo está aí, há dois órgãos muito respeitados testando vacinas. Um deles é o Butantan, o outro é a Fiocruz. E o Brasil vai precisar de vacinas. Vai precisar de vacinas em grande quantidade. Mais de 200 milhões de pessoas precisam ser imunizadas. Ou a gente confia nestes organismos de que dispomos, ou então fecha o país e vamos tocar a vida de outra maneira. Agora, óbvio que pode ter erro lá na frente, essa vacina que vem da China pode não funcionar, assim como a de Oxford. Ainda outro dia, houve ontem, uma pessoa que estava aí sendo submetida a teste na vacina de Oxford, que morreu. Depois se verificou que não tinha nada a ver com a vacina, o sujeito tinha inclusive tomado placebo. Eu fico a imaginar se isso tivesse ocorrido com a vacina chinesa, o que estaria ocorrendo hoje nas redes sociais de exploração, não importa se tomou placebo ou não, estariam agora explorando. Mas é evidente que estamos todos sujeitos a erro. Agora, temos que confiar nos institutos de que dispomos. E quanto a essa questão da obrigatoriedade ou não, a vacina no Brasil, ela sempre foi encarada como um direito, não como uma obrigação. A sociedade brasileira, ela se imuniza, ela é educada, ela foi civilizada para isso. Então, agora, não adianta o presidente dizer, não vou tomar vacina, é opcional. Se houver a vacina e se a vacina for atestada como eficaz, as pessoas vão procurar. As pesquisas estão indicando isso, a lógica indica isso, o passado do país indica isso. O que é que cabe ao governo fazer? Zelar para que as vacinas que estão sendo testadas em território nacional sejam submetidas a testes que sejam confiáveis. É isso que o governo federal deveria estar fazendo, além de uma campanha para esclarecer como as pessoas devem se vacinar. Vai lá, Constantino. Olha, a patota do selo azul chamar o que faz de pensamento é risível. Uma coisa que ficou clara para o público, eu tenho certeza, é que nenhum dos dois contra um na bancada, responderam à questão essencial. Confia ou não confia no processo da China? O Josias disse, felizmente o Brasil não é China. Exato, sabe o que aconteceu? O Josias disse assim, todo mundo está sujeito a erro. É de novo aquela mesma história, né, da sogra e Hitler. Todo mundo está sujeito a erro. Sabe qual é a diferença? A gente confia que o sujeito no teste de Oxford tomou placebo. Agora, se a ditadura chinesa disser que tomou placebo, você confia, Josias, como jornalista? A Thaís disse que a estatística chinesa Alguém sério confia na estatística chinesa? Pelo amor de Deus. Confirmada pelo Butantan, você esqueceu de dizer. Todo mundo sabe que a China mente sobre confirmada os dados. pelo Butantan. Você esqueceu de dizer, até o general, Constantino. Vocês confiam na ditadura chinesa como processo de transparência? Vocês confiam? Constantino deve dormir com os chineses. Vocês confiam na China? Constantino deve dormir. Josias, você confia na China? É para responder ou ele quer falar? Posso falar ou não? Posso falar ou não? Constantino, vamos lá, você pode responder, se possível. Calma, Constantino, não fique nervoso, não, calma. Calma, Constantino Josias. deve dormir. Estou fazendo uma perguntinha tão... simples, senhores, confia na China. Por favor, são 5h28 da tarde. A vida não é senhores,
Senhores, o nosso ouvinte provavelmente deve estar no trânsito agora, ele está querendo ver uma discussão de altíssimo nível, então, por favor, o Constantino fez uma pergunta, vamos para as partes. Josias, por favor, responda, em seguida eu passo para a Thaís. Vamos lá. Vamos lá. A vida não é feita de sim e não, Constantino. O mundo é mais complexo. Você deve dormir com fantasmas chineses sob a cama, que agora não me esclareceu se a sogra é comunista ou capitalista. Mas vamos lá, até o general Pazuello tem um raciocínio que é mais linear do que o raciocínio do Constantino. O general Pazuello falou na reunião com os governadores, que depois foi desautorizada pelo presidente, que a vacina oriunda da China está sendo submetida a teste num instituto, que é o Butantan, que fornece vacinas ao Ministério da Saúde, 75% das vacinas. O próprio ministro falou, esta vacina, depois de filtrada pelo Butantan e avalizada pela Anvisa, será uma vacina chinesa com o selo de qualidade do Brasil. O Constantino pode não confiar, mas quem quer se vacinar pode confiar nas instituições brasileiras e tomar a vacina. Então, o Constantino vive num mundo de sim e não. O mundo é mais complexo do que isso. Ok, Thaís Oyama. Bom, então, primeiro, o Constantino faz uma pergunta, mas ele tem que deixar as pessoas responderem, porque se você faz uma pergunta e não deixa ninguém responder, certamente vai ficar sem resposta. Então, agora que ele concedeu a gente a palavra, eu vou responder. Duvido que alguém tenha dúvidas de que a China é uma ditadura. A China é uma ditadura, e disso ninguém duvida. Segundo, não é porque a China é uma ditadura que tudo que a China produz deve estar sob suspeita. Você mesmo, Constantino, deve ter uma porção de produtos chineses, made in China, em casa, como todo mundo tem. E a vacina tem uma diferença desses produtos. Tem uma diferença, que é o fato de ela estar sob escrutínio de cientistas do mundo todo, inclusive os nossos brasileiros, que estão refazendo todos os testes que foram lá e, como eu disse, eles estão confirmando as estatísticas que a China encontrou. Isso responde a sua pergunta? Constantino. Não responde. Eu achei muita graça do Josias rebater a questão do binarismo. Logo ele, que culpa Bolsonaro por tudo. Agora, eu estou com o dicionário aqui, Thaís. Sentimento anti-chinês, sentimento anti-China ou sinofobia. É um sentimento contra a China, seu povo ou a cultura chinesa. Novamente, o que sinofobia tem a ver com desconfiar do regime opressor sem transparência que controla há 70 anos? Que coisa feia, Constantino, que coisa feia. Que falácia, não foi isso que a gente disse, né? O que a gente disse foi que o Bolsonaro estava disseminando a sinofobia. E aí você disse que não entendia a sinofobia porque o pobre povo chinês não tem nada a ver com isso. Eu estou só dizendo que sinofobia não quer dizer um ataque ao povo chinês. Ele tem a acepção principal de ser um sentimento contra a China e contra tudo o que vem da China.